pensando na mulher 40 mais, né? Quais suplementos de fato fazem sentido? É óbvio que isso passa por uma avaliação individualizada, né, de cada um. Procurem um nutricionista que vai mudar a relação com a sua vida, porque somos aquilo que comemos, não adianta, o nosso corpo, ele responde aquilo que a gente coloca para dentro de combustível, né? Então, mas pensando genericamente assim, né? Que suplementos fazem sentido para mulher 40 mais? Mulher 40 mais, a gente tem que pensar, então, uma das questões é a massa magra, né? Então, a massa muscular e a massa óssea. E ali, então, eu entro com a vitamina D, vitamina K2, magnésio, que participa de várias funções, só que tudo isso individualmente e pensando se realmente precisa suplementar. São vitaminas que eu tenho que analisar se realmente precisa de suplementação. Mas são vitaminas que a gente usualmente acaba suplementando. É, Pensando no ganho de força ou na manutenção dessa massa magra também, uma mulher que treina, a creatina é bem interessante. Então, é um dos suplementos que é mais indicado para mulher 40 a mais. E, mas eu sempre digo, tem que treinar, porque usar a creatina e ficar sentada no sofá não vai ter grandes diferenças, né? A não ser para uma pessoa mais idosa. Daí sim, aí essa pessoa ela já vai sentir um pouco mais de benefício da creatina. Pessoas que são veganas também percebem muito mais os efeitos da creatina, porque a creatina a gente tem em níveis maiores nas carnes. Então, pessoas que não comem carne, principalmente carne vermelha, vão sentir mais a necessidade da creatina, mas a creatina é um dos suplementos que realmente eu faço. E a proteína, então, seja o whey protein, seja a proteína de colágeno, a proteína da carne, né, em pó, é um suplemento que também a gente usa com frequência, mas pensando em bater a meta de proteína de uma forma mais prática. Então, isso também. E antioxidantes. E aí vai depender do nível de treino, da rotina que ela tem, da necessidade. Mas antioxidantes também são interessantes porque a gente começa a sentir falta. A gente começa a ter essa necessidade depois dos 40 anos. E realmente o nosso corpo ele trabalha de forma diferente. A gente está falando de proteína, suplemento, mas a gente está esquecendo um pouco do geral, assim, né? Que é o que eu quero saber aqui. Hoje a gente vive um culto à magreza extrema, né? Em muitos momentos a gente enxerga o carboidrato como um vilão. E eu te pergunto o seguinte: mulher 40 mais, traba... existe como a gente pensar uma mulher 40 mais em comendo pouco, com déficit energético? E é bem importante falar sobre isso, pelo seguinte, a mulher tem muito a questão estética. Hoje a gente está vivendo muito isso por conta do Mounjaro, do Ozempic, né, que são ferramentas que eu considero excelentes para o emagrecimento, mas que, usadas da forma adequada, são excelentes. Quando não são feitas da forma correta, elas podem ser um tiro no pé, principalmente da mulher 40 mais, por conta disso tudo que a gente está falando, da perda de massa magra, né? Então, ela pode sim ter uma perda acentuada, inclusive, pelo uso indevido. Então, a questão da alimentação, né, e o culto à magreza, a mulher tem medo de engordar, muitas vezes, né? E a primeira coisa que ela tira é o carboidrato. O carboidrato, ele dá energia, só que ele tem que estar bem colocado. Então, da mesma forma que a gente tem pessoas que comem demais, né? A gente tem pessoas que estão comendo de menos. A gente precisa achar um meio termo para essa pessoa ter saúde, né? Para essa pessoa ter energia no seu dia. O que eu digo? Precisa estar treinando bem, treinando com força, treinando com energia, composição corporal tem que estar dentro da zona do adequado, ali, zona saudável. Então, o cabelo tem que estar bom, a pele tem que estar boa. Então, essa mulher vai estar saudável. E se estiver no período menstrual, também isso é importante. Isso é um ponto bem importante. Quando a gente fala de magreza excessiva, né, então, percentual de gordura que muitas vezes a gente vê as pessoas exibindo o percentual de gordura, né, no Instagram, e como se fosse, falei esses dias, inclusive, como se fosse quanto mais baixo, melhor. Para a mulher não é assim, né? A gente precisa entender que a gordura, ela também é um pouco protetora, porque ela faz os nossos hormônios, ela ajuda na produção hormonal. Então, essa mulher, ela pode estar com um déficit grande também por conta de déficit de energia. A gente tem, inclusive, a síndrome da deficiência energética, né, que atinge principalmente as mulheres atletas, que comem menos do que gastam. Então, por um gasto excessivo, né, de energia ali durante os treinos e por estar comendo menos.
isso vai dando sintomas de overtraining, né? Sintomas que inclusive se assemelham à menopausa. Então, cansaço, alterações no sono, alterações em vários hormônios, né? Na tireoide, inclusive. Então, ela começa a não render tanto. Então, tem uma série de coisas. É importante ter esse olhar, saber qual é o objetivo dessa paciente, né? Dessa mulher. Mas principalmente traçar um caminho para que ela consiga isso com saúde. A estética, ela é importante, eu considero importante, e a gente consegue melhorar sempre, mas desde que se faça isso tudo com saúde. E é muito engraçado, tem que ter um cuidado até com essa perda de peso, etc, porque quando a gente é mais novo, a gente emagrece ok, né. Quando a gente tem mais idade, a gente emagrece murcha, né. E aí fica com um aspecto ainda mais envelhecido. Aí é a questão do colágeno, né, porque assim, a gordura a gente perde, aquela coisa, a mulher gostaria de perder, eu quero perder aqui, mas aqui não, né, o rosto não, aqui no glúteo também não, eu quero perder só aqui e tal, a gente não consegue fazer isso, né. E o que acontece é que a mulher com mais de 40 anos, ela vai sentir mais isso, por quê? Porque o rosto ele já tá afinando, a pele já tá mais fina, o colágeno não sustenta tanto isso do corpo todo, então o emagrecimento aos 30 é uma coisa, aos 40, 45, 50, mais do que isso, é completamente diferente. Porque ali, aos 30, a gente tem uma pele que sustenta bem, tem o colágeno, tem mais gordura no rosto. O envelhecimento por si só já vai fazendo com que a gente perca estrutura do rosto, né? Essa gordura do rosto. O emagrecimento acelera isso. A forma como é feita esse emagrecimento, então, acelera mais. Que aí entra a questão dos nutrientes, né? Das vitaminas, dos minerais, dos antioxidantes, da velocidade que é feito esse emagrecimento também. Então, tudo isso interfere. Então, é importante se olhar para tudo isso. Ou seja, com uma alimentação regradinha não, bem distribuída, né, a gente consegue ir freando esse envelhecimento, porque ele é natural e vai acontecer para todo mundo, graças a Deus, né, porque só quem vive envelhece, então a gente tem o objetivo de envelhecer É. no fim das contas, né. Mas cuidando da alimentação a gente consegue fazer isso com muito mais tranquilidade, se aceitando muito mais, enfim.